inimigos desse chamado, a vida desse jovem, quais foram os inimigos que tentaram tirar esse chamado, e nós vamos ver também os atributos que Deus colocou na vida dele. Deus colocou uma profecia na vida dele, e com esses atributos ele conseguiu vencer e cumprir o seu chamado, e isso gerou bênção, e isso gerou um legado eterno. E nós vamos ver que até o dia de hoje, até por nós estarmos aqui hoje, esses atributos surtiram efeito. Amém? Por isso eu quero dizer para você abrir a palavra de Deus aí em Gênesis, no capítulo 49, no versículo 8. Gênesis, no capítulo 49, no versículo 8. Aleluia. Não esquecendo também de dar um recado, nós estamos em campanha missionária, amém? Você que no final de semana passada nós iniciamos a campanha Brinquedos, Alimentos e Remédios para Crianças, porque tudo isso vai ser enviado para o Haiti no final do ano, para a campanha do Natal Feliz das crianças. Então eu peço que Deus mova o teu coração e deixa Deus usar a tua vida para abençoar aquele povo que tanto perece naquela terra. Amém? Glória a Deus. Gênesis 49, no versículo 8. A palavra diz assim: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço de seus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste, filho meu, encurva-se e deita-se como um leão, e como um leão velho, quem vai o despertar? O cetro não se arredará de ti, Judá, nem o legislador dentre seus pés, até que venha Siló, e a ele se congregarão os povos. Amém? Feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós nessa noite oramos a Ti. Meu Deus, dizemos que a palavra é Tua, Senhor. Espírito Santo, se o Senhor não pregar aqui, se o Senhor não falar, meu Deus, não tem nem motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Por isso peço que o Senhor tome a frente dessa palavra, dessa mensagem, para que cumpra aquele chamado para que nós estamos aqui nessa noite. O motivo que nós estamos aqui, Senhor, é para cumprir a Tua mensagem, cumprir a Tua palavra e cumprir os Teus chamados. Te agradecemos, te honramos em nome de Jesus. Amém. A gente pode observar aqui que a partir do capítulo 8, do capítulo 49, perdão, que Jacó chama os seus filhos e os abençoa. Jacó, já perto da sua velhice, perto da morte, ele já sabia que a morte o aproximava, e a palavra de Deus fala aqui que ele chamou os seus 12 filhos e declarou uma bênção e fez uma predição de todo o futuro dos seus filhos. Jacó e Judá, que nós lemos aqui, foi um dos filhos de Jacó, e Judá recebeu essa bênção do seu pai. Eu quero abrir um parênteses aqui muito importante para dizer para você, mais especificamente para você, pai e mãe, que o que você fala para os seus filhos, toda palavra que sai da tua boca, isso vai surtir um efeito, seja ela boa ou seja ela mal. Infelizmente eu conheço pessoas que viveram dentro da igreja, líderes, pastores, que amaldiçoavam seus filhos, que diziam que seus filhos nunca iam ser nada na vida, e hoje nós vemos a história da pessoa totalmente quebrada, uma dificuldade tremenda, uma destruição total, por causa de uma bênção que o pai declarou para o seu filho, por causa de uma palavra que o pai declarou. Por isso eu digo a você, pai e mãe, que tudo que você fala, você vai prestar conta a Deus quanto os seus filhos. E filhos não é para se aproveitar dos pais, e também cuidem deles, tá bom? E honrem eles também, não deixem eles bravos para você não tomar bronca, tá bom? E a palavra que diz que
quando Jacó chamou Judá, ele tinha um objetivo que era declarar a bênção sobre a vida do seu filho. E Judá, a palavra de Deus conta lá a partir do capítulo 37, que Judá foi um dos que pegaram seu irmão Moisés e venderam. E o vendeu para o Egito, o seu irmão José, e vendeu para o Egito. A palavra de Deus fala que Judá foi um dos que, foi o que pegou ali, ele falou assim, não, vende ele logo, vamos fazer dinheiro. Um caráter terrível daquele jovem que não olhou nem para o seu irmão, não teve nem compaixão do seu irmão. Ele quis usufruir de coisas que é do seu irmão, um amor que ele deveria ter pelo seu irmão, ele não teve nada, e ainda ele acabou vendendo seu irmão para os egípcios, fazendo algo tão mal contra a sua família. E aqui a palavra de Deus fala que Jacó chamou Judá para declarar uma bênção para ele. Talvez você se pergunte, como que pode um pai pegar um filho desse e declarar uma bênção, como ele declarou aqui? Sabe por quê, querido? Porque Deus tinha um chamado na vida de Judá. Deus conhecia o coração dele. Mesmo ele errando, mesmo ele sendo falho, mesmo ele muitas vezes cometendo coisas erradas, sabia que era errado, o Senhor tinha um chamado na vida dele. Nós vamos ver mais aqui na frente da palavra o porquê que Deus chamou esse jovem, porquê que Deus falou a Jacó, olha, diga isso ao seu filho Judá, declara essa bênção, faz essa predição, eu estou fazendo essa predição, faz essa predição do futuro deles, porque eu vou estar lá no futuro deles, porque eu vou estar presente na vida dele. Você vai morrer, Jacó, mas a tua palavra, a tua bênção vai ficar na vida do teu filho. Sabe o que isso quer dizer, querido? Que quando você declara a bênção na vida do teu filho, quando você declara a bênção na vida da tua família, um dia você parte daqui e fica o seu legado, e fica fortalecido a palavra de Deus sobre a vida deles, e fica fortalecido a bênção de Deus na vida deles. Sabe que existiu um homem que eu estava pesquisando esses dias, esse homem se chama, eu já até falei isso nos jovens aqui, esse homem se chama George Whitefield. Talvez você já ouviu pesquisar, já foi pesquisar sobre ele. E ele foi uma criança que teve uma infância muito difícil lá na Inglaterra, vivia situações de extrema pobreza. Com 3, 4, 5 anos, tinha que ajudar sua mãe a vender bebidas lá no boteco que a mãe dele tinha lá. O que a palavra de Deus, o que ele fala, que a palavra de Deus gerava algo por dentro dele que era algo assim conflitante. Ele lá diz a história que mesmo ele sentado vendendo bebidas, ele abria a Bíblia e ele olhava e aquelas palavras saltavam nos olhos dele, e ele começou a ter paixão pela palavra, começou a ter paixão pelas coisas de Deus. E esse homem, ele acabou vindo com as colônias britânicas para os Estados Unidos, e aqui começou a pregar, e um dia a pregação dele tinha 200 pessoas, no outro dia tinha 400, até que a história fala que chegaram de 2.000 a 10.000 pessoas ouvindo a história desse homem dentro de uma caverna em dias de inverno aqui nos Estados Unidos. Você imagina de manhã um pregador hoje chamar lá 10.000 pessoas para dentro da caverna, não vai nenhum no frio lá, não aparece ninguém, mas tão íntima compaixão Deus tinha daquele homem, tanta unção aquele homem carregava, que ele marcou a sua geração. Tanto é que nós estamos falando dele hoje, no ano de 2015, falando desse homem aqui, citando esse exemplo. Sabe o que é isso?
Isso quer dizer que quando Deus declara bênção na sua vida, você marca a sua geração, você marca a sua família. Por isso é muito importante aquilo que você fala, tudo que você diz, tudo quando você abrir a sua boca para abençoar a tua família, para falar algo para a tua família, abençoa. Se você tiver que abrir a boca para falar alguma coisa, abençoa. Por mais que você veja aquele fala, meu Deus do céu, olha o que ele fez. Essa é uma bênção. Fala isso dentro do teu coração. Às vezes é difícil a gente cumprir esse chamado. Tem dias que a situação chega na nossa casa, chega na nossa vida, e nós muitas vezes não sabemos o porquê. Fala assim, mas nossa, hoje tá bom já, Deus, então tá, deixa aí. Eu me lembro um dia que eu acordei de manhã e fomos trabalhar. Logo que chegamos aqui, eu e minha esposa, logo que chegamos, nós fui trabalhar. E aí chegamos lá no trabalho, e o rapaz falou assim, olha, sobe lá no 12º. Eu falei, tem alguma coisa para fazer e tal, né? Porque geleia, não sabe fazer nada, né? Daí tem que pedir alguma coisa para fazer. Eu falo, posso fazer alguma coisa? Precisa de alguma coisa? Daí o rapaz olhou para mim, todo mundo trabalhando, carregando as coisas e tal. Eu falei, nossa, deixa eu carregar também. Ele, não, você não. Sobe lá no 12º e pega uma vassoura e fica varrendo lá. Eu falei, não. Aí eu peguei a vassoura e fui subindo. Eu falei, Senhor, meu Deus, como eu sou inútil, Jesus. E aí eu falei assim, cheguei lá em cima, eu comecei a varrer, isso era 7h30 da manhã. Aí deu meio-dia, hora do almoço, eu estava varrendo ainda lá em cima. E aí eu desci, e aí falei pro rapaz, depois do almoço, tem mais alguma coisa para fazer? Eu posso... continua lá em cima lá. Eu falei, meu Deus, já tinha acabado já o pelo da vassoura, e eu estava lá varrendo o chão lá do homem. O pelo da vassoura já estava até sujando onde tinha passado já, de tanto que varria. Eu falava, meu Deus do céu. Eu falei, o Senhor nos chamou, meu Deus. Eu falava, amém, Senhor. Vamos seguir. Aí isso era um dia frio, um dia de neve. Aí nós chegamos aqui perto da padaria Pão da Vida, o homem deixou o carro lá, e eu não sei o que ele enfiou o carro lá no meio da neve, aí o carro não saía de jeito nenhum. Eu falava assim, meu Deus do céu, isso daqui tem que arrancar essa neve daqui. E não arrancava de jeito nenhum, e passava, eu sei que nós chegamos ali 4 horas, era 7 da noite, e aquele carro estava lá ainda, assim, não saía de jeito nenhum. Veio um monte de gente tentar ajudar, empurrava, subia, batia, e não acontecia nada. Eu falava, meu Deus, esse dia está terrível, Jesus, que acabe logo esse dia, meu Deus. E eu falo, e aí o carro saiu. Aí pediram uma pá lá, começaram a quebrar lá o gelo. E aí quando nós entramos dentro do carro, o pneu furou. Aí eu falei, eu não sabia nada, né? Eu falei pro homem assim, onde que é a Penistência aqui? Eu falei, deixa eu ir andando para lá, porque eu vou de ônibus, eu não vou ficar nisso daqui não. Ele falou, não, que isso, você está aqui com nós, vamos lá, pega aí o negócio, deita lá debaixo do carro e tira o pneu lá. Eu falei, o que? Deitar na neve? Eu falei, deita lá na neve. Eu falei, Jesus. Eu falei, aquele dia ficou marcado para mim. Um dia eu falei, Senhor, meu Deus. Tem dia que é difícil, querido. Tem dia que a vontade é desistir e falar, não, deixa eu ir embora logo para casa. Aí cheguei em casa, minha esposa me bateu, brincadeira. Brincando. Tem dia que é difícil. Tem dia que nós paramos e falamos, Senhor, como que eu vou cumprir esse chamado? Tem dia que e esse dia são os inimigos do chamado. Os dias que vem dentro do nosso coração, aquele desânimo, vem dentro do nosso coração, aquelas tentações, aquelas provações. E nós vamos ver aqui os inimigos do chamado. Os inimigos do chamado de Deus. Os inimigos de você viver uma vida abundante. Os inimigos de você viver uma vida do propósito de Deus. Deus tem um propósito para a sua vida. Você pode falar isso para o seu irmão? Deus tem um propósito com a sua vida. Talvez aconteça tanta coisa ruim na vida lá do seu irmão, da sua irmã, na sua vida, que você talvez fale assim, meu Deus, mas por que será, Senhor, que tudo é assim? Mas é porque Deus tem um final de glória. Ele tem algo a realizar, ele tem um propósito a realizar.
Nunca desista, nunca desanime. Talvez os inimigos desse chamado na vida de Judá chegaram quando ele foi lá vender o teu irmão, quando ele foi tentado por aquele dinheiro e falou assim: não vende, vamos pegar o dinheiro. Esses são os inimigos do nosso chamado. Deus quer usar a nossa vida. Deus nos chamou para ter uma vida com propósito. Muitas vezes tem pessoa que passa a vida inteira e não acontece nada, o propósito não acontece nada, não faz nada e não sabe nem para que veio aqui. Deus não quer isso para a sua vida, querido. Deus quer te usar, Ele tem um chamado para a sua vida. Você vai ver que como pode Deus, por que Deus usou um jovem, por que Deus usou esse homem? Por que Deus usou esse homem que fez tanta maldade para o seu irmão e para a sua família? Como que chegou os inimigos desse chamado na vida desse jovem? Eu quero dizer que o primeiro inimigo do nosso chamado, eu quero que você fale junto comigo. O primeiro inimigo é a desonra. Você pode falar essa palavra? Desonra. Sabe que o Pai te chama, o Pai tem um chamado para a tua vida, você tem uma bênção especial, mas por você desonrá-lo com o pecado, você não vive o chamado dele. Sabe com quem isso aconteceu dentro dessa família? Com Rúben. A palavra de Deus fala que Rúben era o primogênito dessa família, da família de Jacó. E a bênção do primogênito, a bênção do primeiro filho, olha quão profundo é isso. A bênção do primeiro filho era uma bênção dupla. Ele ia receber uma bênção dobrada. Ele ia receber, o chamado dele era tão grande, era tão forte, que ele tinha uma bênção dobrada. Só que sabe o que aconteceu com ele? Ele se deitou com a mulher do seu pai. Ele se deitou com a mulher do seu pai, e diz a palavra, que por excelência, que ele não atingiu, ele perdeu os seus direitos. Sabe o que aconteceu? Ele desonrou o teu pai. Sabe que o inimigo do nosso chamado é desonrar o nosso pai. Nosso pai confia algo em nossas mãos, nosso pai nos chama, nosso pai nos tem uma bênção especial, tem uma bênção dupla para a nossa vida, mas mesmo assim, nós muitas vezes temos atitudes que desonram a vida do nosso pai, que desonram aquele que nos chamou, que desonram aquele que fez o chamado para a nossa vida, aquele que tem um propósito para realizar. Nós o desonramos com nossas atitudes. E foi isso que Rúben fez. Perdeu toda a bênção. Quando seu pai chamou, falou: meu filho Rúben. Você pode ler a história aqui no capítulo 49. Meu filho Rúben, como pode você ser forte? Você é forte, filho. Jacó virou para ele e falou assim: você é forte, você tem força, mas sabe o que? Por excelência você vai perder o seu chamado, porque você não atingiu excelência alguma, você desonrou o teu pai. Sabe o que Deus quer nessa noite da nossa vida? Ele quer excelência. Ele nos chama para viver uma excelência. Ele nos chama para viver essa unção que Ele falou sobre a vida, declarou sobre a vida de Judá. E por excelência nós temos que ter renúncias. Por excelência nós precisamos fazer coisas para Deus que nós nunca fizemos. Sabe, talvez você olhe para a sua vida anos atrás, o que você fazia para Deus e o que você faz hoje. Analisa e fala assim: Senhor, eu preciso fazer muito mais para Ti. Preciso fazer muito mais, Deus. Eu não tenho feito nada para Ti. Talvez você não tenha nem feito nada, ainda tem desonrado o teu pai, tem desonrado o teu chamado. Sabe que chamado, querido, não é só pastor, chamado para ser pastor, chamado para ser levita, chamado é o propósito que Deus tem na sua vida. E Deus te chamou de filho, falou: filho, eu estou contigo, eu vou com você, não temas. Só que muitas vezes o inimigo do chamado chega para desonrar o nosso pai, e nós o aceitamos. A desonra chega,
e nós o aceitamos. Talvez você até pede perdão para Deus, vive pedindo perdão do seu pecado, mas Deus quer uma excelência. Deus quer uma excelência. Deus quer que você viva essa unção inteira. Deus quer te dar como o pai deveria dar ao seu filho a bênção dupla. Ele tinha aquele direito, era direito dele ter a bênção dupla, mas ele não teve porque ele desonrou o teu pai. Você pode falar para o teu irmão aí: nunca desonre teu pai. Nunca desonre o teu pai. E o teu pai é Deus. Teu pai é o Senhor que te chama. Talvez hoje você está caído aqui, em nome de Jesus. Você vai levantar, porque Deus tem um chamado na sua vida. Judá, assim como fez lá com Neemias. Quando Neemias viu lá que estava tudo lá destruído, estava tudo lá acabado, a cidade, o povo em miséria. Sabe o que ele fez? Ele não ficou murmurando, ele não ficou achando as dificuldades. Ele falou: sabe o que? Eu vou fazer para Deus. Eu vou fazer para Deus. Eu não quero saber se tal pessoa pensa daquele jeito ou se aquilo. Eu preciso do favor do rei. E eu vou pedir o favor do rei e vou colocar as madeiras que eu vou precisar para a construção, e eu vou até aquela cidade, reconstruir toda aquela cidade. Foi isso que Neemias fez. O segundo inimigo do chamado, diz comigo, é a infidelidade. Fala comigo, é a infidelidade. O primeiro é a desonra, o segundo é a infidelidade. Sabe, amados, que a palavra de Deus reserva 13 capítulos da vida de José, mais alguns versículos lá no Novo Testamento, mas lá em Gênesis Deus reserva 13 capítulos da vida de José. Sabe que nesses 13 capítulos, talvez você não saiba disso, mas nos 13 capítulos que a palavra de Deus fala sobre a vida de José, que era também um irmão de Judá, também fazia parte dessa família, a Bíblia reserva 13 capítulos para ele, e nenhum desses capítulos cita um pecado de José. Nenhum dos 13 capítulos cita um pecado de José. Os 13 capítulos diz a respeito de José honrou ao Senhor, e José era reto ao Senhor, e José se afastou do mal, e José foi fiel a Deus. E sabe que não é porque ele não teve dificuldade não, porque você sabe, é uma história muito conhecida, que José teve muitos desafios para realizar o chamado de Deus, para cumprir o propósito que Deus tinha na vida dele. Teve desafios imensos, e a palavra só fala isso nos 13 capítulos. Só ele e Daniel, que a gente vê no Velho Testamento lá, que não cometeu pecado algum, que a palavra não cita pecado algum deles. Sabe o que isso é? Fidelidade a Deus. Ele era fiel a Deus em todos os momentos. Sabe uma palavra que eu gosto de usar e dizer do caráter referente a José, é que José era constante. Ele era constante. Eu acordei hoje, eu não quero viver assim. Ai meu Deus, eu vou ter que de novo orar, eu vou ter que buscar a Ti de novo, meu Deus, vou ter que fazer coisas que eu não quero fazer. José tinha fidelidade a Deus. E ser constante é algo muito difícil, porque quando as situações ruins da vida chegam, nós muitas vezes nos desviamos. As dificuldades vêm nos bater e nós acabamos bambeando no caminho. Mas em nome de Jesus, você que está ouvindo essa palavra aqui nessa noite, tenha fidelidade ao seu chamado. Levanta, porque Deus te chamou, Judá. Deus te chamou para ser um leão. Ele te chamou porque Ele tem algo preparado para você. Não seja infiel a Deus. Em nenhum
momento seja infiel, seja como José, seja constante. Será que você consegue viver uma vida inteira, passar pela terra e viver a vida inteira assim? E Edinho era fiel ao Senhor. E Ricardo era reto diante de Deus. E Marcelo era fiel ao Senhor. Será que a gente consegue viver? É isso que a palavra de Deus chama a atenção nessa noite, que a infidelidade era um inimigo do chamado de Deus na vida desses homens. E José era um exemplo de fidelidade a Deus. José, ele era o oposto disso. Ele tinha uma aversão a esse inimigo do chamado. Ele falava, não, esse inimigo aqui eu não vou alimentar ele não. Sai. Quando algo ruim vem na sua vida para destruir o chamado de Deus, fala assim, não, isso aqui nem entra, fica lá fora. Não entra dentro de mim não. Isso aqui sai. Era isso que José fazia. José tinha um alvo, José tinha meta. Ele sabia onde ele queria chegar. E foi por isso que ele cumpriu o chamado dele. Depois de passar tantos anos em dificuldade, humilhação, tantos anos sozinho. Sabe que a gente muitas vezes não consegue passar nada sozinho. E eu vou te falar algo nessa noite, que existem momentos da nossa vida que você vai passar sozinho. Tem coisas que vai estar dentro de você e com você mesmo. Mas Deus te chamou para ser fiel, Deus te chamou para ser constante. Pega esse exemplo. Quando você se sentir sozinho no meio da caminhada, pega esse exemplo. E fala assim, Senhor, eu quero ser melhor para Ti, Deus. Eu quero ser constante. Eu quero que o Senhor fale de mim, Pai. Que eu sou fiel. Que eu tenho fidelidade a Ti. Eu quero que o Senhor me chame e fale assim, meu filho, quando chegar naquele dia. E quando chegar naquele dia, meu irmão, talvez analise tua vida hoje e fala se chegasse o dia hoje. Você iria dizer para Deus, que você iria dizer para o Senhor. Será que o Senhor, quando você passasse lá em cima, depois da fila, chegou a vez aqui, vem cá, Felipe, você é o próximo, vem cá, Osvaldo, por favor, você é o próximo. O que Deus ia falar da gente? Deus ia falar de mim. Será que Deus ia falar assim, filho, você foi fiel? Filho, vou te dar a coroa da vida. Filho, as suas intenções eram maravilhosas, porque você passou pelo deserto, você passou pela dificuldade, você teve a oportunidade de ser infiel, mas você foi fiel. É por isso que eu vou te coroar. O terceiro inimigo do chamado é um coração soberbo. Um coração soberbo destrói o chamado. Como nós, muitas vezes fica marcado para nós em escola bíblica, nós temos aprendido que um coração soberbo, só Deus vai se levantar para abater, como diz a palavra. Mas o coração humilde, Deus o exaltará. Um coração soberbo. Jacó também teve filhos, irmãos de Judá. Jacó teve filhos que ele falava assim, não cometa tal coisa. E os filhos iam em outras cidades, saqueavam a cidade e matavam os povos. Eles tinham um coração soberbo, era um coração que eles queriam fazer o que eles queriam. E no reino de Deus, para você cumprir o chamado, você não pode ter um coração soberbo. Se você tiver um coração soberbo, a ruína está próxima. A soberba prediz a ruína, diz a palavra. Por isso eu quero dizer para você, assim como Davi falou no Salmo 51, Senhor, me perdoa. Um coração contrito, um coração quebrantado, o Senhor não o desprezará.
Será que você pode tocar no seu irmão e falar assim: tem um coração humilde? É assim que você vai vencer esse inimigo. Sabe que muitas vezes a nossa carne, o nosso ego pede coisas, e muitas vezes nós cumprimos aquilo, e quando nós vimos, nós falamos: Senhor, o que eu fiz? Me perdoa. Isso é o inimigo do chamado. É um coração soberbo, um coração que não é voltado para Deus, um coração que nunca deixa Jesus fazer o que quer, um coração que nunca deixa o Senhor cumprir o propósito na sua vida, nunca deixa o Senhor entrar e mudar a sua história. Sabe que nós vamos ver aqui que Judá, ele foi escolhido porque o coração dele mudou, e conseguiu mudar o caráter dele. A palavra nós vamos ver aqui mais na frente. Mas não deixe que o inimigo do chamado, a soberba, atinja o seu coração, porque no dia que ela atingir, nós não vamos conseguir cumprir o chamado de Deus com excelência. E quando Jacó chamar a gente, a bênção e a unção dele não vai ser boa, não. A bênção e as palavras dele vão ser outras. Assim como todos tiveram oportunidades. Sabe que Jacó teve 12 filhos e todos tiveram a oportunidade de receber a bênção, de receber a unção. Todos tiveram oportunidade. Isso quer dizer, eu abro um parênteses aqui, que hoje Deus te dá uma oportunidade de você avaliar a tua vida, para você receber a bênção dele, para você receber a unção dele, para você ser abençoado por ele. Deus te dá essa oportunidade. Só que existem inimigos do propósito de Deus que não nos deixam aproveitar essa oportunidade. Todos tiveram oportunidade, só que um deitou com a mulher do pai, o outro matava todo mundo, o outro era fiel a Deus até a morte, o outro, a palavra de Deus fala que Benjamim, mais à frente aqui a palavra fala que Jacó chamou Benjamim e falou: Benjamim, meu filho, que prazer eu tenho em você, você é como um lobo, você é como um lobo. Aí você pode perguntar: mas lobo é traiçoeiro, vai matar pastor, vai fazer as coisas, vai roubar as ovelhas? Não, a palavra não quer dizer isso. A palavra quer dizer lobo, o atributo do animal. Sabe que o lobo, ele tem uma espécie de uma garra em uma das patas, em duas patas, em que quando ele anda, ele não escorrega, ele não anda para trás. Sabe que era isso que Jacó estava declarando na vida do teu filho, falando: meu filho, você é abençoado. Sabe o que eu quero dizer quando você é um lobo? Você não vai andar para trás. Sabe por quê? Você tem uma visão, o lobo tem uma visão infravermelha, fala: você vai ver coisas que ninguém vê. Eu vou te dar um discernimento espiritual, uma visão tão aguçada, que você vai ver coisas que ninguém vê. E Benjamim foi também um servo de Deus, que teve a oportunidade e agarrou e viveu o teu chamado. Por isso, não deixe que um coração soberbo faça você perder a oportunidade que Deus te dá. E Deus te dá oportunidade nessa noite, porque Jesus, ele veio para morrer por nós, para nos salvar de todo pecado, de toda imundícia, de toda sujeira que nós cometemos. E ele te dá oportunidades para você viver o propósito de Deus. O quarto inimigo do chamado é o desinteresse pelas coisas de Deus. Jacó teve filhos que teve desinteresse pelas coisas de Deus, e outros que buscaram a Deus constantemente. Por isso, não deixe de se interessar pelas coisas de Deus. Se você quer ter um chamado nessa terra, se você quer viver o propósito que Deus tem para a sua vida nessa terra, não tenha desinteresse pelas coisas de Deus. Coloque as coisas de Deus em primeiro lugar, porque Deus vai acrescentar tudo. Deus vai fazer tudo por você. Você não vai precisar cuidar de nada. Se você buscar Deus no seu coração, Ele vai derramar essa unção, como Jacó derramou sobre a vida dos seus filhos. Falou assim: meu filho, vocês são abençoados.
Não tenha desinteresse pelas coisas de Deus. Quando você vê que a Bíblia está lá em cima, eu vou lá pegar, vamos lá ler um pouco. Ai, Senhor, vou te buscar. E busca, aí o celular toca, aí já vê o celular, já abre tudo lá no celular, não vê mais nada. Não tenha desinteresse por aquilo que é de Deus. Porque Deus, Ele quer cumprir o chamado. Sabe que muitos jovens têm oportunidades. Me lembro de um jovem, e é triste até falar isso, mas ele tinha tantas oportunidades. Um jovem bonito, um jovem que era levita na igreja. Ele servia ao Senhor, sempre estava lá, sempre queria aprender. E ele começou a tocar bateria, ele começou a aprender e tal. Aí um dia, eu lembro até hoje que eu estava dentro do carro com meu pai, lá em Atibaia, e aí meu pai subiu uma rua, e aí de repente a gente viu um jovem descendo lá, todo vestido de preto, com os lábios pintados e o olho. Falei, Jesus, Pai do céu, aquele menino ali é o fulano. Ele, não, aí meu pai não enxerga muito assim, ele falou, nossa, será, mano? Eu falei, chega mais perto. Eu falei, vamos lá ver. Aí ele falou, nossa, é o fulano. E aí quando ele viu, ele já foi tirando umas pulseiras assim, desse pessoal de rock assim, que usa essas coisas tudo de preto. Começou a tirar as pulseiras, tirou uns negócios da cabeça, aí começou a borrar o olho assim. Aí meu pai, Michael, o que está acontecendo? Ele falou, não, pastor, não, hoje eu fiz um teatro lá na escola, pastor, eu fui fazer um teatro lá. E tirou, e foi tirando, e aí eu, não, filho, não faz isso não. Falou, vamos lá, passa lá na igreja, vamos conversar, se está acontecendo alguma coisa. Tá bom, nos abençoe, tá bom. Aí passou os dias, foi se desinteressando pelas coisas de Deus, não foi cumprindo o chamado que Deus tinha na vida dele. Até que um certo dia ele saiu da igreja e sumiu, nunca mais nós vimos, não atendia telefone, ia na casa dele, ele não estava pra rua. E eu e o outro rapaz, que era muito amigo dele, falou, nossa, mas como pode? Ele estava tão interessado pelas coisas de Deus, ele ia cumprir o chamado dele. Como que pode? Por que isso aconteceu? E aquele jovem nunca mais nós vimos. Aí passou 2, 3 anos, nós vimos ele, aí já estava todo pintado, já de capeta, de tudo, já estava tudo, já tinha feito tudo, e todo estranho. E eu falei assim, ô Marco, como você está? Daí o jovem já gosta de cutucar, paz do Senhor. E aí ele olhou pra gente, fez um sinal assim, falou, réu. Eu sei é inferno, né? Réu. Mas ele falou lá no Brasil, ele falou em inglês, falou, réu. Eu falei, Senhor Deus, o homem tá com a cabeça pirada, Jesus. E aí passou, nunca mais vimos, até que um dia a irmã dele chegou e falou pra gente chorando, falou, meu irmão se matou. Nossa, como assim? Ele se matou. Sabe que ele foi atraído, ele foi desinteressando das coisas de Deus e alimentando lá um lado no coração dele, até que um dia ele se deixou das coisas de Deus. Sabe que isso é um dos inimigos número 1 do chamado, é o desinteresse pelas coisas do Senhor, desinteresse pelas coisas de Deus. Eu não estou falando que você tem que ficar 24 horas igual um doido, eu estou falando para você ter uma vida de comunhão com Deus. Onde você estiver, onde você pisar, você ter comunhão com Deus, porque é isso que Deus quer se relacionar com você, sabe, porque Ele é o teu Criador. Por isso que é simples, não desanima do teu chamado, não desanima do teu propósito. Quero dizer aqui, como nós estamos pregando em cima dessa família, não desanima da tua família, não desanima, nunca desanima, nunca tenha desinteresse para Senhor, esse moleque já está largado, não resolve mais nada, essa menina, deixa ela para lá, vai ser assim mesmo. Não, cumpra o teu chamado, busca o Senhor pela tua casa. Deus, Ele tem bênção reservada para a tua vida. A vontade dEle não é ver a tua família destruída. A vontade dEle é dar oportunidade de você servir e de sua família também servir a Deus juntamente com você.
Ele deu oportunidades para todos dentro dessa família, mas só alguns agarraram. Para a gente viver o chamado, agarra a oportunidade que Deus te dá. Agarra, talvez é uma única oportunidade que Deus te dá para você ser ser usado por Deus de forma astronômica. Talvez Deus quer usar você de forma, numa unção tremenda por esse mundo, sobrenatural. E às vezes a gente deixa passar a oportunidade, desinteresse, não vem nada. Agarra a tua oportunidade, agarra o teu chamado. No dia eu estava falando com o Júnior, tem um rapaz no Brasil, que eu sou tão alegre de ver a história dele. Eu me lembro que ele ficava, assim, o pessoal tocava bateria, até falei com o Marcelo também, ele tocava bateria, o pessoal tocava bateria, ele ficava encostado assim perto e ficava olhando. Aí o pessoal falou, você gosta de bateria, né? Gosto. Eu queria tocar, eu queria uma oportunidade. Aí ele foi, aí deixaram tocar aí num culto de semana que não tinha muita gente. Aí foi, descambelou tudo lá, não tocou nada e atrapalhou. E amém, ele fez o melhor dele. Só que ele não desistiu. Ele falou, não, eu vou aprender. Eu vou agarrar essa oportunidade. Eu vou fazer o meu melhor. Sabe o que ele fez? Ele foi, aí começou a tocar mais arrumado, foi tocando direitinho. Aí foi. Aí depois fez aula de bateria. Aí já ficou bom. E com coração humilde, com coração de servo, aproveitando a oportunidade, servindo a Deus, tendo interesse pelas coisas de Deus. Esses dias, eu abri o meu Facebook e eu não acreditei. Esse menino hoje, ele tem a própria empresa de bateria dele. Sabe, até os meninos falaram, mas se ele faz a bateria, ele faz a bateria. Sabe o que ele fez lá? A mãe dele tinha um espaço lá atrás, na casa lá, e ele pegou, reformou. Ele mesmo, ele tem 20 anos, 21 anos, 22 anos hoje. Ele foi, reformou, e ele começou a fazer as baterias, e eu vejo ele postando, mais uma bateria feita para fulano de tal. Aí vem lá, não sei quantos comentários, nossa, meu, parabéns, qualidade excelente, qualidade boa. Sabe por quê? Ele faz com amor. Sabe por quê? Ele agarrou a oportunidade. Sabe por quê? Ele teve desafio. Só que ele foi constante. Ele foi constante. Eu fico imaginando, fala, Senhor, que talento que o Senhor deu para esse menino fazer. Ele faz o raio certinho, põe os parafusos, faz isso, põe aquilo e monta o outro metal e tudo caprichado. Tudo isso porque ele teve um interesse pelas coisas de Deus. Tudo isso porque ele aproveitou a oportunidade que Deus deu para ele. Sabe, quando você aproveita a oportunidade, você vive o seu chamado. Você tem interesse pelas coisas de Deus, você vive o propósito na sua vida. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Respire os projetos de Deus. Nós temos projetos que muitas vezes não vai dar nada dentro do nosso coração. Fala, Senhor, eu quero respirar os teus projetos, Deus. Eu quero respirar porque eu sei que se eu respirar o teu projeto, eu viver, eu vou ser bem-aventurado. E eu vou marcar minha geração. Eu vou marcar minha geração. Eu vou ser abençoado, eu vou viver o meu chamado. Amém? Diz comigo, desonra, infidelidade, o coração soberbo e o desinteresse pelas coisas de Deus. Senhor Jesus, não deixe que nessa noite, Pai, os seus filhos e filhas aqui nessa casa, Senhor, sejam vencidos pelo inimigo do chamado. Não sejam vencidos, Senhor Deus, por esses inimigos aqui, Senhor. Nós possamos ser chamados de bênção como Jacó foi. Como Jacó chamou seus filhos e os abençoou. E nós queremos aproveitar essas oportunidades. Em nome de Jesus. Os atributos que Deus usa para cumprir o chamado. Nós vimos os inimigos e agora nós vamos ver os atributos. Os atributos que Deus usa. Quando Jacó chamou seu filho Judá, ele falou: Judá, meu filho, você é como um leão.
leão é um animal que? Caçador. Fala comigo assim, caçador. Sabe, ele busca. Ele tem estratégia para buscar. Fala, Senhor, nos dá estratégia nessa noite. Senhor, nos traz a nossa vida estratégia para ser um caçador das coisas dele, para ser um caçador da palavra, para ser um caçador da unção de Deus, para ser um caçador do propósito, para continuar a nossa vida inteira caçando, para que a gente passe uma vida inteira caçando a presença de Deus, para que a gente passe uma vida inteira caçando uma palavra que nós quase não temos visto, mas caçando a santidade a Deus. Sabe por quê, querido? Porque a palavra de Deus fala que sem santidade você vai passar uma vida inteira aqui e você não vai ver o Senhor. Sem santidade você não vai ver ao Senhor. Por isso, passe uma vida como um leão. Sabe, Deus te chamou para ser um leão. Não para ser um animalzinho lá, cheio de sarna, não. Deus te chamou para ser um leão. Deus te chamou para você ser vigoroso, para você ser caçador. Sabe que o leão, quando ele vai vendo a presa, ele já não sai correndo lá para cima, não. Ele vai na estratégia, e vai caçando, até chegar o momento. Assim tem que ser a nossa vida. A gente cumpriu o nosso chamado. A gente tem que ser caçador. Nós temos que caçar a presença de Deus. Para nós, o segundo ponto é ser fiel até morrer. Eu não sei se você sabe, mas o leão, ele tem uma fase que quando ele nasce até certa fase, ele forma os ossos dele e ele fica forte. Ele vai formando toda a sua musculatura e aquele bichão lá vai se formando até um certo ponto. Desse certo ponto em diante, ele começa a ser feroz demais. Aquela fase jovem, ele começa a ser rebelde, tudo que ele vai rasgando, vai pegando tudo pela frente. E chega uma fase da vida que ele procura a leoa da sua vida. E essa fase é uma fase amorosa. E quando ele encontra, ele fica até o fim da vida lá com a fêmea dele. E quando ela morre, ele continua sendo fiel até morrer. Sabe a aplicação disso na nossa vida? Quando Jacó chamou Judá, falou assim: Judá, meu filho, você é um leão. Sabe o que é isso? Você vai ser fiel a Deus até a morte. Você vai ser fiel a Deus até você morrer. Sabe, Judá, você vai passar fases que realmente você passou e ficou forte, você ficou firme, mas teve fases, meu irmão, meu filho, que você foi e vendeu José, e por que você fez isso? É aquela fase rebelde do leão, e depois ele teve a fase dele que ele mudou o caráter dele. Teve a fase que ele se transformou. E a partir dessa fase é que Jacó fala para ele: meu filho, você vai ser fiel até a morte, porque você é um leão. É isso que quer dizer essa fidelidade até morrer. Que ele vai ser fiel, mesmo lá que a fêmea dele morra, que ele fique triste, mas ele vai permanecer fiel. Mesmo que ele passe a dificuldade, ele vai permanecer fiel. Foi por isso que Jacó chamou ele de leão. Como nós falamos lá no começo, Jacó fez uma predição do futuro dos filhos dele. Isso era uma predição, ele falando: você vai ser fiel, você vai ser como um leão. Fala para o seu irmão aí: seja fiel até a morte. Seja fiel até a morte. O terceiro atributo do leão é que ele vive em paz, porque ele sabe o poder que tem dentro dele. O leão, ele sabe o poder, ele sabe quanto ele tem dentro dele, que ele vive em paz. Ninguém vai incomodar ele. Quando
quando Jacó chamou aqui Judá, o que ele disse? Falou: meu filho, você vai se deitar, e você deitado, quem vai te levantar? Quem vai te levantar? Sabe o que quer dizer? Quem vai cutucar lá o leão? Ninguém, porque por causa do poder que tinha dentro dele. Sabe que talvez você pode estar desanimado hoje, mas Deus te chama para ter os atributos de leão, para você vencer o seu chamado. É necessário você ter os atributos de um leão. Sabe que é necessário, querido, você ser um leão. É necessário você ser um leão para cumprir o seu chamado, para cumprir o seu propósito. Talvez, se você não tem nessa noite, você peça ao Senhor, fala: Senhor, muda meu caráter, faz como Judá fez, mudou o caráter dele. De vendedor lá do seu irmão, ele foi para receber a bênção de Deus por causa do caráter transformado dele, por causa que ele sabia o poder, ele tinha paz dentro dele. Para você cumprir o teu chamado, é necessário você ter paz dentro do seu coração, porque você sabe o poder que está dentro de você. Quando você aceitou Jesus, recebeu o seu Santo Espírito, Ele te deu poder, Ele te deu força. Na verdade, como a palavra de Deus diz: eis que eu dou para vocês espírito de ousadia e de coragem. Dou um espírito de coragem, de ousadia. Vai adiante. Vai, que eu tenho coisa demais para você fazer. Vai, que eu tenho muita coisa para realizar na tua vida. Judá era um homem já adulto, e Deus reservou tantas coisas para a vida dele. Deus reservou tantas coisas, porque ele era um caçador. Ele era firme no propósito dele. Ele era constante. Ele foi fiel até morrer ao chamado que o pai dele executou na vida dele, que o pai dele abençoou e declarou seu chamado. Sabe que ele foi, e ele sabia que dentro dele existia um poder para cumprir esse chamado. Por isso, nessa noite, querido, quando você sair daquela porta, saia cheio do Espírito Santo, saia cheio do poder de Deus. Quando você enfrentar as dificuldades, você saiba do poder e entenda o poder que está dentro de você. Entenda esse poder máximo do mundo, porque com esse poder você vence o mundo. Com esse poder você vence o que Deus tem para a sua vida. Você vai cumprir o propósito de Deus. Se coloque de pé. Aleluia. Saiba que uma das coisas mais importantes que aconteceu nessa história, um dos mais importantes, não, é o mais importante. O mais importante dessa história é que quando Jacó chamou Judá, o que nós lemos lá no começo? Você vai fazer tudo isso até que venha Siló. Até que venha Siló, você vai fazer tudo isso. Sabe o que é Siló? Siló significa o enviado. Até que venha o enviado. Sabe o que Jacó estava dizendo? Falou: meu filho, cumpre o que eu estou te falando. A bênção está sobre você. Sabe por quê? Porque da sua linhagem, da sua descendência, vai sair o Salvador desse mundo. Isso é o mais importante. É por isso que eu falei que Judá foi fiel, e por ele ser fiel, ele impactou outras gerações. Sabe quantos anos se passaram? Sabe quantas descendências tiveram? Foi 1885 anos. Se eu não me falha a memória, 85 ou 55. 1885 anos. Passou da vida de Judá até chegar a Jesus.
Olha que profundo isso. Ele aceitou o chamado. Ele falou: eu vou cumprir, meu pai. E a palavra que o pai dele disse: até que venha Siló, até que venha o enviado. Sabe o que eu quero dizer, querido? Marca a sua vida com essa palavra. Deus te chamou para ser um leão. Deus te chamou até que venha Siló. Sabe que a sua descendência vai ser abençoada, seus filhos, netos, você já vai morrer, já vai ter um monte de descendência aqui na terra e vai tudo ser abençoado. Você não vão nem se lembrar de você. Você vai continuar sendo abençoado e vai sendo abençoado e vai sendo abençoado e vão cumprir o chamado, vão cumprir o chamado, vão cumprir o chamado até chegar o enviado, até chegar Jesus, até que o enviado venha. Para isso é preciso a gente renunciar. Renúncia. Faz uma renúncia nessa noite. Fala: Senhor, eu quero matar a minha carne, Senhor. Eu quero matar os inimigos. Aquilo que tem me afastado do chamado, Senhor. Aquilo que tem afastado a minha vida de não ser como um leão. Eu quero, Senhor, nessa noite viver para Ti, Senhor. Senhor, eu quero nessa noite, a partir de hoje, Senhor, eu quero mudar o meu caráter. Sabe como que Judá mudou o caráter dele? Isso é comprovado aqui na Bíblia. Nós lemos um texto, nós sabemos que ele vendeu o seu irmão. Só que uma coisa muito importante é que quando eles desceram ao Egito para buscar comida, e que José já era o governador, ele tinha vendido José, e José se tornou governador do Egito. Quando eles, depois de muitos anos, José reconheceu eles, falou: olha, eles vieram buscar comida, eu reconheço que são meus irmãos. E a palavra fala assim, que José falou assim: mas está faltando alguém de vocês? A família toda está aqui? Ele falou: não, está faltando Benjamim. Ah, então vocês vão ter que ir lá buscar. Só que não vai todo mundo não. Alguém tem que ficar aqui. Alguém tem que pagar um preço. E a palavra fala que Judá pagou esse preço. Judá ficou. Sabe que ele não sabia que o governador era o irmão dele. Ele não sabia que José era o irmão dele. Ele não sabia que aquele ali era José. Ele corria risco de morte. Ele pagou o preço para ir lá buscar a família, para que a família pudesse ser alimentada. Ele fez, olha como a linhagem é importante, a sua descendência é abençoada. O que ele fez, ele se colocou no lugar de alguém, correu perigo de morte. Ele não sabia que a sua descendência lá na frente viria Jesus, que se colocou em nosso lugar, que morreu por nossos pecados, mesmo sendo falhos, como aqueles irmãos lá eram falhos, mesmo sendo falhos. Glória a Deus por isso. Você possa nessa noite ser como Judá. Deus te chamou para ser um leão. Deus te chamou para ser abençoado. Agarra essas oportunidades, querido. Agarra essas oportunidades. Existem tantas oportunidades que Deus nos dá. Muitas vezes nós não pegamos nenhuma e depois lá na frente nós falamos: Senhor, eu estou negligenciando. Pega essa palavra nessa noite, guarda ela no teu coração. Guarda ela no teu coração. Eu peço que você feche seus olhos. Feche seus olhos e eu gostaria nessa noite de, em nome de Jesus Cristo, pelo Espírito Santo que está aqui nesse lugar, você que deseja uma unção renovadora, você que tem tido dificuldades e os inimigos do chamado têm vencido, você que tem tido tantas coisas, tantas oportunidades a seu favor e não tem cumprido isso,
Você que deseja essa unção nessa noite, eu peço que você saia do seu lugar para você receber uma oração. Para você receber uma oração de poder. Você que deseja algo novo de Deus. Você que sabe que o chamado não está indo constante. Em nome de Jesus, o Senhor te chama nessa noite para você viver algo novo. Para você viver, ser como um leão. Para você não deixar o seu inimigo vencer. Eu quero, em nome de Jesus, fazer uma oração pela tua vida. Em nome de Jesus, sai do teu lugar. Sai do teu lugar, igreja. Pode sair, igreja. Tem mais pessoas. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te chama aqui na frente para você viver algo novo. Para você viver algo de Deus. Para você que deseja mais. Para você que quer ir em águas mais fundas. Para você que quer deseja mais de Deus. Eu quero chamar o grupo de louvor aqui na frente. Em nome de Jesus, você que deseja algo novo. Mesmo você aí no banco, sai do teu lugar, vem aqui receber algo novo de Deus. A palavra dessa noite traz uma motivação para a tua vida. Deus te chama e fala: meu filho, eu te chamei porque você é escolhido, você é especial para mim. Em nome de Jesus, o Espírito Santo te chama nessa noite. Talvez você não tenha entendido o motivo de tantas coisas acontecendo na tua vida, porque Deus deseja que você seja como um leão, que você receber o chamado dele na tua vida, você assumir a sua posição. Assume tua posição. Se você deseja buscar mais de Deus, se você quer um reino novo de Deus, sai do teu lugar. Em nome de Jesus. O Senhor Jesus morreu por nós. Por isso que Ele se entregou. Mesmo você estando errado, hoje você tem essa oportunidade. Assim como foi com Judá, você tem essa oportunidade de receber uma unção nova, de receber uma bênção de Deus especial, receber algo novo de Deus. Em nome de Jesus.